Cotado para ser titular nessa quinta-feira, o atacante Lucas Ferreira tem multa rescisória no São Paulo, bastante baixa para o mercado nacional. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes sobre o tema e fala também das dívidas do Corinthians. Quero te especificar quanto o Timão deve para cada um dos seus credores. Te atualizo ainda sobre a crise sem precedentes no Cruzeiro, mais uma derrota e a coisa anda bastante feia. Salário atrasado no Atlético Mineiro, embora pequeno. Vou falar também sobre o Palmeiras, com o Richard Rios sendo obrigado a se desculpar com o torcedor para que a coisa não fique pior. Falo ainda sobre um leilão envolvendo o jogador do Vasco, demissão na CBF, as últimas do mercado, bastidores e o fim da invencibilidade do Flamengo. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo contando que ele tem um oferecimento de Betano, mais antiga parceira do canal do Nicola. Tô com duas sugestões bastante interessantes para essa quinta-feira. Quero começar falando de jogos da Libertadores. Tô indo na vitória do Racing contra o Bucaramanga, na vitória do São Paulo contra o Alianza Lima e na vitória do Inter contra o Atlético Nacional. Se os três resultados se confirmarem, meus R$100 se transformam em R$309. Já na Sul-Americana, mais uma aposta com 3 jogos. Estou indo na vitória do Defensa e Justiça contra o Vitória, na vitória do Galo contra o Deportes Iquique e na vitória do Fluminense contra o San José. Estou colocando mais R$100 para voltarem R$302. Para você fazer sua fezinha na Betano é super simples, tem link no comentário fixo, clica, faz seu cadastro, só não esquece que você precisa preencher todos os dados, fazer um depósito e jogar com responsabilidade, proibido para menores de 18 anos de idade. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. Vou falar sobre o Flamengo, que perdeu uma longa invencibilidade de 27 partidas, derrota em casa de forma frustrante por 2-1 para o Central Córdoba. Felipe Luiz foi bastante criticado por ter usado alguns jogadores reservas. Ele poupou o time contra os argentinos, saiu perdendo por 2-0, foi colocando os atletas titulares, mas não foi capaz de reverter esse tropeço, que complica um pouquinho a situação do Flamengo. Perder em casa na Libertadores nunca é algo natural. Por falar nisso, uma curiosidade, o Flamengo perdeu seus 2 últimos jogos como mandante na Libertadores, já havia sido derrotado pelo Peñarol na despedida da Libertadores da temporada passada. Já Rafinha segue brilhando com a camisa do Barcelona. Ele fez um gol e deu mais 2 assistências na vitória do Barça por 4-0 contra o Dortmund, chegando a números impressionantes. Na atual temporada ele soma 12 gols e 7 assistências em 11 partidas da Champions, são 19 participações em gol em 11 jogos. Somando os demais jogos e competições, Rafinha tem 45 partidas, 28 gols e 22 assistências. Já o Bahia venceu o Nacional do Uruguai em Montevidéu pela Libertadores da América, o único gol da partida marcado por Eric Pulga, que segue brilhando. Jogador comprado do Ceará por apenas R$18 milhões, certamente já vale muito mais. Tricolor que tem 4 pontos em 6 possíveis na Liberta. Já o Santos tentou a contratação de Alan Barcelos, que é técnico do Sub-20 do São Paulo, mas o Barcelos preferiu permanecer no Tricolor. Para fechar o giro de notícias, registrar a declaração forte de Mário Celso Petralha, o presidente do Atlético chamou o Corinthians de clube vigarista devido a uma dívida de R$12.300.000 por Alex Santana. Quero contar agora sobre uma polêmica envolvendo o Palmeiras. O Verdão venceu o Cerro Porteño por 1-0 e manteve 100% de aproveitamento nos jogos da Libertadores, 6 pontos conquistados em 6 possíveis. Mas o Richard Rios, que foi o autor do gol da vitória e o melhor em campo, precisou se desculpar várias vezes com o torcedor. Tudo porque, ao marcar o gol da vitória, ele fez o sinal de silêncio para os torcedores que estavam no Allianz Parque. A partir daí, ele passou a ser vaiado toda vez que tocava na bola. Xingamentos, protestos e tudo mais. Richard percebeu que a coisa ficou ruim e, ao ser substituído no segundo tempo, começou seus pedidos de desculpa. Depois da partida, ele se dirigiu a torcidas organizadas e reforçou o pedido de desculpas no vestiário, pós-jogo. Em entrevista, também falou que não é disso,
que estava arrependido, que não tem esse tipo de comportamento e acabou se deixando levar pela situação, mais uma vez reforçando seu pedido de desculpas pro torcedor. Pelo que eu percebi no estádio, a coisa ficou mais ou menos bem resolvida entre torcedores do Palmeiras nas redes sociais, muitos cobrando uma grande atuação contra o Corinthians. Jogo do próximo sábado na Arena Barueri, eles lembram que o Richard Rios falhou em pelo menos 2 dos últimos 3 clássicos contra o grande rival, que se sagrou campeão paulista em cima do Palmeiras. Só para completar em relação ao Verdão, pior público do Palmeiras na Libertadores no novo Allianz Parque, 24.530 torcedores. Tá muito claro que a Leila Pereira errou na precificação dos ingressos. Mas talvez a pior notícia da noite tenha sido a luxação no ombro esquerdo do Rafael Veiga, que vai precisar passar por novos exames médicos. Já Naves, zagueiro que pertence ao Palmeiras, segue forçando a barra para se mudar para o Botafogo. O Palmeiras não está muito convencido de que esse negócio pode ser interessante. Quero falar agora sobre demissão na CBF. O presidente Edinaldo Rodrigues dispensou nos últimos dias Sérgio Dimas, que atuava como supervisor da CBF, alguém super elogiado entre clubes de futebol. Ele havia conhecido Dorival Júnior enquanto supervisor do Santos. Dorival passou a levar o Dimas para onde fosse, foi assim também na CBF. Assim que o Dorival caiu, Rodrigo Caetano conseguiu que o Dimas continuasse, mas o Edinaldo acabou por nessa semana optando pela dispensa do supervisor. Eu considero um erro, levando em consideração todos os bons trabalhos prestados pelo Dimas nos últimos clubes. Quero falar agora sobre um leilão no Vasco da Gama, que tem a ver com uma relação ruim com o Felipe Maestro. O jogador em questão é o Patrick de Luca, volante formado na base do Palmeiras, com passagens pelo Bahia, pelo Ceará e jogador do Vasco já há algum tempo. O contrato termina em dezembro e está sendo rescindido de forma antecipada. Essa rescisão também tem a ver com o desentendimento do Patrick de Luca com o Felipe Maestro, que é o homem forte do futebol do Vasco, o cara da confiança do Pedrinho. Pois bem, na teoria, o favorito para ficar com o Patrick de Luca é o Cuiabá. Couto Ferreira havia pedido a contratação do atleta, Cuiabá ofereceu 3 anos de contrato, mas há outros clubes interessados no volante, que deixou boa impressão, especialmente na temporada passada, enquanto foi titular do Ceará, que conseguiu acesso da Série B para a Série A. Se o Vasco confirmar aquilo que estava sendo discutido, com uma indenização pela quebra do contrato de forma antecipada, Patrick de Luca vai discutir e decidir até essa sexta-feira seu novo clube. São 4 times interessados, todos da segunda divisão, equipes que vão brigar pelo acesso para a elite do futebol nacional. Hora de falar sobre o São Paulo com informação importante. Lucas Ferreira, uma das grandes joias das categorias de base do tricolor, pode ganhar minutos ou até ser titular no confronto contra o Alianza Lima na noite dessa quinta-feira no Morumbi pela Libertadores da América. Ele tem treinado bem e o Zubeldia tem enchido a bola do atleta. E aqui que vem um questionamento importante. Jogador de 18 anos, cujo contrato só se encerra em dezembro de 2027, tem multa rescisória para clubes nacionais baixa. Com 40 milhões de reais é possível tirar o Lucas Ferreira do São Paulo. Isso se dá porque seu salário é de 20 mil reais mensais, multiplica por 2 mil e chega a ser o valor da multa nacional para rescisão de contrato. Parece bastante, 40 milhões? Mas, por exemplo, para um clube como o Botafogo, que tem gastado bastante dinheiro e investido em jogadores jovens, pode ser, por exemplo, uma contratação das mais interessantes, de alguém que tem enorme potencial. Lucas Ferreira foi decisivo nos títulos do São Paulo da Copa do Brasil Sub-20 e da Copa São Paulo de Juniores. Na atual temporada, por exemplo, pelo Sub-20 são 10 jogos com 4 gols e 4 assistências, 5 aparições no time principal. A tendência é que o São Paulo chame o Lucas Ferreira para estender esse contrato ou para reajustar o salário, tudo para que a multa rescisória em território nacional seja aumentada. Não foram poucos os casos recentes de jogadores do São Paulo que performaram bem e deixaram o clube de graça ou praticamente de graça, exatamente por conta de vacilos relacionados a contrato. Só para completar sobre o tricolor, o São Paulo tem pela frente o Alianza Lima, precisando vencer para se manter na ponta do seu grupo na Libertadores da América. Hora de falar sobre o Cruzeiro, crise total e absoluta, especialmente depois da derrota em casa para o Muxucruna, time do Equador que foi fundado em 2003, derrota por 2-1 no jogo em que o Cruzeiro teve 75% de posse de bola, mas incomodou menos o goleiro adversário do que o time equatoriano.
E a crise sem precedentes tem a ver também com uma série de declarações. No início dessa semana, o dono da SAF do Cruzeiro, o Pedro Lourenço, já havia criticado de forma aberta o Alexandre Matos pelas contratações. Ele disse que uma série de jogadores contratados foram equívocos. Leonardo Jardim, depois da derrota, reforçou essa ideia de que o elenco atual está bem distante daquilo que se imagina em relação ao peso do Cruzeiro. Dá uma olhada na declaração do técnico português. Minha responsabilidade sobre resultados é total, só que em relação ao elenco, não. Desde que eu cheguei, apenas um jogador foi contratado. E o Leonardo Jardim completa com a seguinte frase, abre aspas, o presidente está totalmente informado da minha opinião sobre aquilo que eu encontrei. Com o que temos, será que temos a capacidade de jogar pelos objetivos altos que estavam definidos? O presidente teve a resposta, fecha aspas. Nessa mesma entrevista, o Leonardo Jardim disse que se o presidente, dono da SAF do clube, quiser demiti-lo, não há problema, ele não vai se prender a nenhum contrato. E é nesse clima horroroso que existe a possibilidade de demissão do CEO do clube, do Alexandre Matos. Até porque desde que o Cruzeiro foi comprado pelo Pedrinho BH e sob as ordens do Alexandre Matos, o Cruzeiro investiu mais de 200 milhões de reais em 18 reforços, aumentando a folha salarial de 12 para 20 milhões de reais por mês, e os resultados dentro de campo não apareceram. O vice-campeonato na Sul-Americana da temporada passada incomodou. A eliminação na semifinal do Campeonato Mineiro foi outro grande problema. O time vem de 3 derrotas seguidas, venceu apenas um dos últimos 9 jogos, foi no triunfo contra o Mirassol na estreia do Campeonato Brasileiro. Você, torcedor do Cruzeiro, faria o que para tentar mudar a coisa? Trocaria técnico? Mudaria os jogadores? Demitiria o Alexandre Matos? Já use espaço para comentário para registrar a sua opinião. Quero falar agora sobre o Clube Atlético Mineiro. O Galo tem sim salários atrasados, mas calma, não se trata de um grande problema. Venceu no último dia 20 de março a data para o pagamento de direitos de imagem e venceu nesta terça-feira a data para o pagamento de salários em carteira. O Atlético garante que até essa sexta-feira resolve todos os problemas. Questões ligadas ao fluxo de caixa e dificuldades com finanças acabaram por determinar esses atrasos. Jogadores consultados por mim admitiram a questão e foram informados por dirigentes do Atlético de que isso vai ser resolvido em breve. Não há nenhuma ideia de que por conta desse pequeno atraso possa haver uma interferência no confronto contra o Deportes Iquique na noite dessa quinta-feira, em jogo válido pela Sul-Americana no Mineirão. Só para completar, atrasos têm sido recorrentes no Galo, mesmo com o SAF. E esse atraso, que é bem pequeno, não me parece ser um enorme problema. Gostaria de saber a sua opinião, já uso espaço para comentário e registro o que você pensa, beleza? Hora de falar sobre o Corinthians, quero te explicar para quem o Corinthians deve. E antes de falar sobre isso, deixa eu só trazer uma atualização. A Justiça aprovou o regime centralizado de execuções sugerido pelo Corinthians. Dessa maneira, o plano vai permitir ao Timão quitar suas dívidas cíveis e trabalhistas utilizando 4% das receitas mensais recorrentes. Do que se trata? Bilheteria, TV, entre outras coisas. Então, 4% de tudo que for arrecadado no mês vai ser repassado para as questões de dívidas trabalhistas e cíveis. Outros 5% das vendas de atletas vão para um leilão reverso, com desconto mínimo de 30% para pagamento nos próximos 10 anos. Só para completar, agora sim te explicar para quem e quanto o Corinthians deve. A maior dívida do Timão hoje é com cíveis e trabalhistas. Dívidas cíveis e trabalhistas são 926 milhões de reais. Há outros 817 milhões com dívidas tributárias. Essa é a dívida que menos causa preocupação, até porque são dívidas a longo prazo, para completar mais 677 milhões de reais com o financiamento da Neoquímica Arena. O estádio corintiano foi alvo de uma grande vaquinha virtual. Imaginava-se, pelo menos por parte de torcedores, que o Corinthians teria a capacidade de quitar desse financiamento. Até agora, quase 40 milhões arrecadados, que garantiram uma pequena economia, mas a dívida segue bastante alta. E você, o que pensa sobre o Corinthians? E tudo que eu contei, já uso espaço para comentário. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos mais tarde. Tchau!